com vocês. Tem um propósito. Poxa vida, que beleza. Quem sabe o que é propósito? Isso aí é o que pega, hein, Jeff? Ter um Quando, propósito. O que é um propósito? E aí, Jeff? O que é o propósito? quando a gente fala sobre propósito, para você trazer o ponto mais rápido e prático, é direção. O propósito ele está direcionado a algo, algo como você tem como objetivo. Então, o propósito é aquilo que você tem como direção para onde você quer alcançar algo. Porque muita gente faz aí uma mistificação, mas nada mais é do que a direção. A direção que alguém pegou e utilizou na vida dela e disse: é por aqui que eu vou tomar esse rumo e vou ter determinada prática. Então ela teve um propósito, ela teve um direcionamento para fazer algo, seja ela na parte financeira, seja ela na parte profissional, seja ela na parte social ou até mesmo na parte conjugal. Quando ela disse assim: eu tenho um propósito de me casar, então ela teve aí um direcionamento para andar continuamente com alguém, com a visão aí junta, em conjunto de unidade com aquela pessoa. Cara, é muito legal o jeito que você falou, né? Que seria uma direção. Então, pega essa visão, pessoal. Considerando a ideia do que o tema proposto é ter um propósito, e às vezes a gente não sabe o que é, e é engraçado que nós sabemos utilizar a palavra, mas não sabemos o que é. Então, é ter uma direção a seguir, assim como sonhos, metas, objetivos, embora pareça até algo simples, não é todo mundo que consegue estabelecer com clareza qual é o seu propósito. E até, digo mais, algumas pessoas levam anos para conseguir encontrar o seu propósito. E outras talvez vivam a sua vida toda sem tocar em um propósito. Por falta de conhecimento, clareza, ou até mesmo pela ajuda de amigos. Olha as aspas que temos que colocar. Ó. É quase, se fosse um filme de ação, seria o Wolverine. Amigos. Amigos, aqueles que te impulsionam, te motivam, te dão pontos necessários para que você possa inflar e ver que toda aquela motivação que você tem nada mais é do que fogo de palha e algo que deve ser deixado de lado naquele exato momento. Esse é seu amigo. Amigo da onça. É. Olha só, por que eu falei para vocês que muitas vezes a gente sabe da palavra, até mesmo do que ela quer dizer, mas utiliza em momentos talvez errados. Você sabe muito bem que o propósito é o propósito que alguém te utilizou para prejudicar. Ah, o propósito dele foi me prejudicar. A ação dele foi me prejudicar. Mas você não conhece, não reconhece, não sabe identificar o seu propósito. Triste isso. Triste. Porque o seu propósito está ligado àquilo que você sabe fazer com facilidade, com tranquilidade e que sempre é visto por quem está ao seu redor de uma forma ao qual, caramba, como você faz isso? Ah, nossa, você não acha difícil fazer isso? Por quê? Porque para você é simples, fácil, tranquilo para fazer. E para outros, nem com reza brava, como a gente brinca. Então, atenção, porque a forma de agir e pensar, ela vai fazer com que o seu propósito se expanda ou se exploda. Você vai tomar a decisão. Essa é a realidade do que nós temos. E o círculo de amigos, aqueles que você entrega as chaves, as quais vão poder ter acesso a tudo dentro de você, tem que ser muito bem escolhido. Porque tudo que ele te disser vai ser de acordo com vivências, ideias, entendimentos, aprendizados da vida dele. E que ele vai dar pitaco na sua.
E você, porque deu as chaves a ele, você vai entender que aquilo é a sua realidade, ou que ele é detentor da verdade, o qual não pode ser a não ser que ele compartilhe dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, que seja seu sócio na criação e elaboração da vida épica que vocês querem viver. Essa é a grande realidade e a dificuldade de ter um propósito. E o melhor, de saber como defini-lo. Como a gente pode pensar nessa ideia de definir um propósito, Jeff? Tem algo que dá para a gente pegar aí? Como a gente traz aí essa visão de como localizar ou ter em mente o propósito, pessoal, vocês têm que entender que o propósito, como eu disse, é um direcionamento. Quando você, dependendo da forma qual você tem de conhecimento, de bagagem, aquilo que você já tem ou que você acabou tendo continuamente ali adquirido, você vai ter uma forma de visão. Só que você tem que entender que muitas das vezes você tem uma mentalidade fixa ou com mindset fixo, achando que o propósito é algo que ele não pode ser modificado. Jefferson, como assim? Assim como uma direção que você constrói uma ponte para ligar entre uma cidade e outra, depende ali de um trabalho, de um processo, muitas das vezes pode ser que a ponte não saia daqui a um ano, mas saia daqui a 2, 3 anos. Então muitas pessoas acabam achando que o propósito dela estava errado. Mas não era, é porque ela acabou colocando a expectativa errada de tempo, porque muitos acham que esse tempo deve ser rápido, principalmente na época qual a gente está vivendo. As pessoas acham que isso deve ser assim no piscar de olhos, e por isso que ela acaba tendo essa visão equivocada de que o pensamento dela sobre o propósito deve ser algo que deve ser concretizado rapidamente. E por isso que muitas vezes ela abre mão. Ela tem um direcionamento, ela tem uma visão, exemplo. Uma pessoa que tem uma aptidão para cantar, ela já tem um direcionamento para isso, a corda vocal dela é muito boa, as pessoas falam sobre isso, só que ela começa a entrar em ambientes em que dizem, não, mas isso não vai dar certo, isso aí não dá para você. Eu já vi pessoas não dando certo. Se você fizer isso, vai demorar demais. É melhor você fazer algo aqui que é mais rápido. E as pessoas que aqui a lei falou, os amigos, são aqueles que vão lapidando, impedindo você de vivenciar aquilo que você já tinha como direcionamento, aquilo que fluía de você rapidamente, sem você precisar ter esforço. Mas como eles colocaram a visão dizendo assim, isso vai demorar, você acabou abrindo mão por causa que você disse assim, para mim, o tempo é muito difícil eu esperar, então eu vou fazer algo aqui que vai demandar menos tempo, mas eu vou ficar aqui preso. É como se você vendesse toda a herança que você tinha por algo que você quer algo agora, nesse momento. E é isso que acontece continuamente. Eu só lembrei de uma coisa, até acabei dando risada, porque tinha um amigo meu, que era mais velho, ele falava que os amigos lapidavam com serra elétrica os nossos sonhos. Então a pessoa ela vai utilizando dessa forma. Ela vai perdendo aquela direção, como a gente falou aqui, o propósito que ela tinha nato, e foi comprada aqui por algo que alguém disse, não, faz isso aqui que é mais rápido, vai te dar uma rentabilidade. Só que quando ela vai tendo a rentabilidade, ela vai tendo aqui um conforto, seja isso físico, que muitos acabam visando a parte física, ela começa a se sentir vazia. Ela diz, eu tenho um dinheiro, eu tenho algo aqui que pode me manter, só que eu não tenho vontade de fazer isso. Eu vou porque eu preciso, eu só estou aqui na sobrevivência. Ela fica ainda naquele nível da pirâmide em que eu só estou trabalhando, que é aqui, para poder me manter vivo. Só que esse vivo dela não tem alegria, não tem emoção, não tem prazer, e tudo que ela faz, ela só faz com um único intuito. Eu preciso estar vivo para amanhã. E aí onde é que está? Se a sua vida está desse jeito, você pode estar dizendo, Jefferson, eu já estou angustiado, porque todo dia que eu me levanto, eu não quero me levantar. A cama diz assim, fica aqui, porque o que é que você vai fazer? Então acaba agora, você tem que modificar. Jefferson, e para me modificar e ter esse direcionamento com um propósito, saiba que o propósito, como eu disse no início, vai demandar tempo. Principalmente se você desistiu dele e colocou algo como outra prioridade, que você se especializou em algo. Isso vai demandar um tempo em que você vai precisar agora trabalhar, como eu disse, é como uma ponte, em que você vai ter que fazer os pilares, você vai ter que estruturar a ponte para que quando daqui a algum tempo você possa caminhar sem medo de que aquela construção que você iniciou, ela não venha cair. Então você tem que sim
ter essa visão de propósito direcionado para aquilo que você deseja. E muitos ficam duvidando assim, mas Jefferson, eu quero um propósito rápido. Entenda, pessoal, para você nascer, você demorou quanto tempo? Você vai dizer, Jefferson, 7 meses porque eu nasci adiantado, mas você só saiu do hospital com 9 meses. Só que você tem que entender isso, tudo demanda processo. Se você não entender que o processo tem que ser vivido, você nunca vai alcançar isso aqui que a gente está falando, o propósito a qual você tem em mente. Porque não adianta você querer saltar as fases têm que ser aí passadas. Jefferson, e qual a consequência de eu tentar saltar a fase? É o que eu estou te dizendo, é como se você quisesse andar em uma ponte que está em início de construção. Você pode até ter uma parte ali que já está cimentada, está tudo ok, só que de uma hora para outra você vê e não tem mais nada, e você acaba caindo no precipício porque a ponte está incompleta. E aí você acaba se desesperando e vem como exemplo, esse precipício pode ser a falta de equilíbrio emocional, pode ser aí uma discussão, uma quebra dentro da sua própria família por você já não ter vontade de fazer o que você quer e ficar aí angustiado. Isso aqui seria essa ponte que estava em construção, só que você não deu a devida prioridade e acabou caindo nessas ciladas que, infelizmente, muitos deixaram de vivenciar aquilo que ele tinha como direcionamento e para abraçar algo que era mais rápido ao parte dos olhos na visão dele. De repente até você que está escutando o Jeff falar, você falou assim, pô, mas quem vive o propósito? Só vive um propósito quem suporta o processo. Presta atenção no que eu acabei de falar, porque é um dos pontos que é o que a gente brinca de ferro e fogo. É isso aí. Só vive um propósito quem suporta o processo. Ele tem um plano e aí ele continua firme, lutando. E quando você nem imagina, o universo, em conjunto com toda aquela movimentação que você tem, faz com que em algum momento a união das suas ações e o que você buscava se unam e faz com que você seja notado de uma forma diferente. E o seu propósito, que às vezes era só seu e simples, virou o propósito de milhões de pessoas. De repente, até você pode falar, poxa vida, tá bom, entendi isso aí, beleza, tô tranquilo. Agora, como viver um propósito? Então, vamos lá. Como viver de propósito? Como viver uma vida com propósito, tá? Não, eu falei a palavra errada. Então, é como viver uma vida com propósito. Primeiro, busque o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo e terá a chave do universo. Isso é Sócrates. Perfeito. Só que Sócrates não era um louco, como muitos achavam. Ele conseguiu entender algo diferente, o qual muitos de nós, talvez 99% da população, não vai tocar nunca. E aquele 1% que toca é o que você vê tendo vidas diferenciadas perto da sua. Comece a enxergar as opiniões dos outros. Segundo, comece a enxergar as opiniões dos outros como uma atenção. Cuidado. As opiniões sempre vêm regadas ao brilho dos olhos deles e às frustrações também. Então, isso quer dizer que muitas das opiniões, elas vêm carregadas e muitas vezes um fardo pesado de pessoas frustradas que nada conseguiram, só tiveram derrotas porque estavam no caminho errado e julgam você pelas suas atitudes e pensamentos. Então, comece a enxergar essas opiniões de forma diferente. Avalie a sua trajetória e identifique o que você quer realmente, de fato, fazer e o que você gostaria de manter nisso que você faz. Como fazer isso? Veja o que você sente prazer de fazer. Não importa. Tá? Primeiro, o mais importante. Essa é a ideia, tá bom? Procure afastar daquilo ou
Esse ou assim tá gigante, hein? Ó, procure se afastar daquilo ou de quem não se alinha com o que você faz ou com o que faz sentido para você. Pegou essa? Se não pegou, vou te repetir. Procure afastar-se daquilo ou de quem não se alinha com o que você faz ou com o que tem sentido para você. Tá bom? Pegue essas linhas que você vai conseguir já fazer um desenho, um mapa inicial de qual é o caminho que você tem que seguir, qual é a ideia que você tem que seguir, quais são as pessoas que infelizmente não vão ter que seguir. Algo que a Ali falou aí, que ele trouxe aí uma citação de Sócrates, né? Que quando você conhece a ti mesmo, você ganha a chave do universo. Eu trago aqui a citação que o próprio Senhor Jesus, isso aqui não é trazendo religião, mas quando ele disse a Abraão, Lech Lechá, que está no hebraico, significa mergulhe para dentro. E isso de mergulhar para dentro foi quando o Senhor Jesus falou a ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Só que entenda uma coisa aqui, que é bem aqui instrução. Ele tinha ali um direcionamento. Só que quando ele recebeu esse propósito, que ele recebeu, Abraão, que o Senhor disse, sai e vai para onde eu te mostrarei, para onde eu te mandei, o Senhor não só falou isso, ele disse, Lech Lechá, ele disse, mergulhe para dentro. Por quê, Jefferson? Porque onde ele estava morando era o lugar mais próspero daquela época, no Oriente. Era o lugar onde havia toda ali um aparato em que poderia ajudar. Ele tinha os seus familiares, só que o Senhor disse, Abraão, mergulha para dentro que eu vou te mostrar que aonde você for, você vai prosperar. E aí onde é que está, pessoal? Muitas das vezes você está achando e buscando a prosperidade em algo externo. Só que a prosperidade está aí dentro. A prosperidade é você conseguir conhecer a você mesmo e continuamente crescer. Jefferson, prosperidade é dinheiro? Prosperidade é crescer continuamente. O dinheiro é consequência da prosperidade. É como se fosse uma árvore. Uma árvore, se a gente pegar aqui, ela é dividida em 3 partes. Ela tem a parte da raiz, ela tem o caule e ela tem os ramos com seus frutos. Quando você começa a fazer isso, Lech Lechá, que é mergulhar para dentro, você entra para a parte da raiz. Você começa a estender as raízes. E essa raiz ela vai ser na parte emocional, vai ser na parte sentimental, vai ser na parte conjugal, física e também espiritual. E quando você tiver aí estrutura, você vai começar a criar o seu caule. E esse caule aqui vai ser o que as pessoas vão começar a enxergar. Que vai ser como se fosse hoje, as pessoas chamam de brand. O que é brand, Jefferson? É quando você tem uma forma de se expressar e as pessoas conseguem ler isso como se fosse uma marca, como se fosse algo que elas se identifiquem. Igual quando a gente fala aqui, quando a gente fala sobre Coca-Cola, você não toma Coca-Cola por ser Coca-Cola, você toma Coca-Cola porque sempre que você lembra dela, você lembra de felicidade. O brand da Coca-Cola é isso. Sempre quando você vai tomar uma Coca-Cola, você vê nisso a felicidade. Você lembra do urso que está ali tomando a Coca-Cola. Você lembra agora que está chegando o Natal. Você vai lembrar o Papai Noel sorrindo, trazendo presente. O que é que ele traz? Uma Coca-Cola, o brand. Então isso é que as pessoas vão acabar vendo. E quando o pessoal ver esse brand, aquilo que você vivencia, já que as suas raízes estão fixas e você aprendeu, identificou sua identidade, aí você vai ter os ramos e os frutos. Os frutos serão aí aquilo a qual você vai produzir tanto na sociedade quanto no convívio com as pessoas, e você vai ter que entender que assim que você der frutos, vai ter pessoas que vão amar os seus frutos. Igual como exemplo, você pode dizer assim, Jefferson, eu amo comer abacaxi, Jefferson, eu amo comer manga, mas eu já não gosto de mamão. Entenda que muitas pessoas, alguns vão ter um gosto mais apurado para algo e outros não vai ter. E aí você tem que entender que isso não pode impedir você de dar frutos. E muitos acabam impedindo-se de dar frutos porque ele quer agradar uma pessoa. Entenda que o seu fruto é para transbordar para outros e não para uma única pessoa. E por isso que é muito importante você não deixar que o seu propósito seja aí encapsulado e aprisionado por causa de uma pessoa, por causa de uma opinião, por causa de alguém que disse, você não vai dar certo porque eu estou dizendo. Não coloque isso como um parâmetro para a sua vida. Porque se você parar para pensar, quem fez aí o celular como o iPhone, disseram que ele era louco. Quando ele disse que ia ter um telefone que ia ter apenas um botão. E hoje o que é que você usa?
Android, smartphone, tudo não tem botão, você mexe tudo na tela. Mas antes ele foi chamado de louco. Sabe a diferença entre o louco e aquele que é sábio? É porque o sábio é aquele que conseguiu colocar em prática e ter resultado naquilo que ele falou. E o louco é apenas aquele que não tem resultado. Então continue no seu propósito, naquilo que você tem, e não espere a aprovação de outros para você alcançar aquilo que você deseja. Muito bem, show de bola, Jeff. Aí agora eu vou colocar 6 pontos, porque é importante que para você ter um propósito. E aí a gente finaliza por aqui, porque você tem que pensar nisso que a gente acabou de falar, tá bom? Primeiro, saúde física. Saúde física, porque existe um estudo que eu vi há poucos dias atrás que fala que você reduz o risco de morte a partir do momento que você tem um propósito de vida pré-definido. Saúde mental. Não saber aonde você quer chegar pode gerar cada vez mais frustrações e ansiedade. Então, você é impactado diretamente. Ser um profissional melhor. Se você tem um propósito definido, você vai agir de acordo com ele. Vai fazer com que a sua produtividade aumente. Ter o sucesso nos seus empreendimentos. Quando você está empreendendo. Porque todos que são empreendedores, eles têm um propósito, seja ele qual for, e aquilo é ferro quente, ninguém muda, ninguém chega perto porque ele está realmente focado naquilo para fazer. Ser mais autoconfiante, você tem um plano de ação, aí você respira de uma forma diferente, você sabe conduzir as coisas, você tem mais confiança no que você faz. Isso é um ponto interessantíssimo. E o melhor de tudo isso, ser mais feliz, apesar de tudo isso, de todos os planejamentos, de saber que as coisas vão dar certo na sua cabeça, que às vezes não é assim, as primeiras tentativas são frustrantes, a verdade de enfrentar desafios, de fazer, de acontecer, é tão prazerosa que vai fazer com que você fique mais feliz, porque você está realizando algo. Então, tá aí, 6 passos para vocês. Saúde física, saúde mental, ser um profissional melhor, ser mais confiante, ser mais feliz e ter o sucesso com empreendimentos. Fechou? É isso aí que a gente tinha que passar para vocês. É isso aí, então, pessoal. Para a gente finalizar, como a gente sempre diz, nós estamos trazendo aqui no canal Acesso à morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. Através disso, você vai tomar aí uma nova atitude para poder, como a gente falou no início do título, que você tem um novo propósito em mente. E para isso você tem que matar o medo que te impede de tomar essa atitude que vai nascer com um novo resultado. Então faz a sua parte, crie o seu propósito, encontre o seu propósito. Não esse que a turma fica floreando para vocês aí, tá? Colocando que você tem que achar um propósito, ser multimilionário, uma vida épica. Cuidado! A vida épica. Atenção, a palavra, veja como está sendo pronunciada pelo seu interlocutor. O sucesso é o que você busca como sucesso, não o que os outros dizem que deve ser. Até mais, obrigado.